Boa noite a todas e a todas. Estamos ao vivo agora falando de um novo tema que é pertinente nesse ano de 2020, né? Que são a questão das eleições municipais. Pois bem, nós temos aqui hoje uma pré-candidata a vereadora pelo município de Canoas, Rio Grande do Sul, e a candidata é a Lucy Jorge, que está se colocando à disposição. Ela representa o campo progressista, o campo de esquerda, e ela é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Lucy, tudo bem? Boa noite, Antônio Vieira, que prazer, e boa noite a todas e todos neste momento, nessa noite aqui do Rio Grande do Sul. Hoje já não está tão frio, e é um prazer, mais uma vez, nós mulheres estarmos aqui para conversar. Bom, Lucy, antes de nós conversar, a gente começar o nosso tema, quero convidar a todos que estão nos assistindo para curtir a nossa página Quem Tem Medo da História, a página que nós estamos fazendo a live. E queremos convidar, depois nós vamos colocar ali o link ali à disposição, que nós estamos com um canal no YouTube, né? E esse canal do mesmo nome, Quem Tem Nome da História. E a gente está convidando as pessoas a se inscreverem nele, né? E deixar o like lá. Depois que nós fizermos esta live, nós vamos colocar no YouTube também para ficar à disposição lá de todas e todos. Então, vamos ao nosso assunto hoje, que ele é pertinente, né? No post que nós fizemos, chamando a live, nós colocamos no post ali mulheres empoderadas. Então, eu quero começar essa entrevista contigo, Lucia. Tu possa explicar para nós o que é mulheres empoderadas, o que significa isso? Tu possa dar uma explicada para nós. Então, porque nós mulheres, nós muitas vezes passamos por muitas humilhações, por muita desconstrução, e nós, nos grupos, nos movimentos sociais feministas, a gente achou melhor ter um termo que nos reconstruísse e criasse uma identidade para nós. Então, essa identidade, para que aproximasse as mulheres e dizer-lhes que nós temos que construir um empoderamento, nós temos que construir uma frase de impacto. Não quer dizer que esse empoderamento quer dizer que a gente é melhor do que os outros, melhor que os homens. Não. Esse empoderamento é dar capacidade para as mulheres de se autodeterminar e também de se emancipar como pessoa de direito, como pessoa sujeita da sua própria vida, da sua própria condição. E então construir o empoderamento é ascender para uma dignidade humana. E lá na ONU, desde lá depois da Segunda Guerra Mundial, aí veio a questão da cidadania, e nenhum cidadão, nenhum ser humano deve estar abaixo da condição de ser subhumano. Então, só que os países, mesmo assim, faziam com que as mulheres ficassem uma casta abaixo, uma desconsideração. Então, aí as mulheres começaram, desde da Segunda Guerra, a fazer essa construção e aí no trabalho nas fábricas, começaram nos sindicatos, começaram na luta também pela igualdade das eleições, e aí isso vai dando essa, digo, não é capacitação, mas é essa identidade mesmo, de fazer com que a mulher se sinta em construção, e por isso é esse empoderamento. O empoderamento é da construção e da educação para a mulher.
Acho que é mais uma identidade mesmo, uma luta de que é emancipar a mulher, é de sair de ser sub-humana e ser igual ao homem, porque ainda ela não é. Por isso que ainda se tiram datas, é o 8 de março, que se fez o Dia Internacional da Mulher. Agora, dia 25, nós vamos fazer o Dia da Consciência Latino-Americana das Mulheres, negra, caribenha. De novo, é alertar para esse empoderamento. Pois bem, Luci, o que a gente tem percebido nos últimos anos, e aí nos últimos anos, talvez na última década, tem tido um movimento de mulheres que são mais acentuadas. É claro que não é nada de novo, nada que não tenha sido feito no século XIX, no século XX, mas no século XXI parece que a luta das mulheres está mais acentuada, ou está mais visível para a sociedade. Parece que a sociedade está enxergando mais isso. E quando eu digo a sociedade está enxergando, não quero dizer com isso que existe uma unanimidade. Ainda o preconceito ele é muito acentuado, sem dúvida nenhuma, né? E que nem tu mesmo falaste certa vez, que a mulher machista, ainda tu pegou e disse que algumas mulheres reproduzem o machismo. Elas reproduzem o machismo, né? E aí tu tinha feito essa correção, certo? Mas, ô Lucia, mas na questão assim, da tua pré-candidatura a vereadora em Canoas, como é que vai dar para fazer esse debate sobre a questão das mulheres? Temos que considerar também que o nosso município aqui, que já foi área de segurança nacional, é um município muito conservador, muito conservador. Como é que tu vai conseguir fazer essa luta num campo popular, progressista, na luta, na defesa das mulheres? Fala um pouco sobre essa ideia da pré-candidatura. Não, acho que quanto mais duro, quanto mais conservador, melhor. A gente sabe lá a lei da física, né? A lei da ação e da reação. Então, nós mulheres, a gente percebe aqui em Canoas só temos uma vereadora, que é do Partido dos Trabalhadores. E a gente fica pensando, cadê as outras companheiras? Onde estão? Mas elas foram candidatas. Só que, infelizmente, a Canoas, como tu diz, foi cidade de segurança nacional, conservadora, mas a gente vê as mulheres hoje empoderadas nos movimentos sociais, nas associações de moradores, nas igrejas e também as sindicalistas, que é o meio que eu venho também, e principalmente as mulheres da educação, que aqui em Canoas a gente tem 3 universidades e o CEPERTS, que tem um núcleo. Então, a gente vê que as mulheres elas têm essa representatividade, só que às vezes se dissolve os grupos. E esse ano a gente está fazendo diferente. Estamos tirando mulheres dos grupos sindicais, dos movimentos das igrejas, mulheres que sejam representantes e que tenham essa identidade com as outras e que elas se enxerguem. E aí a gente precisa ser mais levar assuntos pertinentes, debater a lei da Maria da Penha, debater a educação, principalmente também a questão da caristia, e agora, ainda pior, a questão da saúde, da pandemia, que, de novo, quem são as maiores prejudicadas na pandemia? Nós, mulheres. Por quê? Porque estamos, de novo, com a dupla, tripla jornada de trabalho, ou estamos também sem condições financeiras para sobreviver nesse momento difícil. E aí a nossa proposta
na Câmara de legislar é de fazer com que as mulheres se enxerguem e elas percebam que tem representante para incentivar até a questão econômica, geração de emprego e renda, geração de segurança para as mulheres, casa-abrigo de passagem, quando as mulheres estiverem sendo, infelizmente, violentadas, quando elas estiverem sendo assediadas pelo próprio companheiro. Então, que elas tenham essa ponte direto. E agora, com as redes sociais, com os telefones, tudo hoje, eu acho que está bem mais fácil para as mulheres se comunicar. Até com gestos, hoje a gente se comunica. E basta com que a gente treine mais e popularize os termos. Leve para as mulheres essa coisa mais prática, mais básica, e que elas se enxerguem umas com as outras. E não veja aquela companheira como se fosse uma concorrente, uma mulher que está disputando com ela. Não, nós precisamos enxergar o nosso alter, aquela mulher que é tua parceira e não uma inimiga. Acho que é isso que está faltando para nós hoje. Pois bem, no município de Canoas são 21 vereadores e tem apenas uma vereadora, né? Sim. E nós ficamos, agora eu não vou me recordar, mas eu não sei quantas legislaturas nós ficamos sem uma representante feminina lá. Mas, ô Lucia, por que tu atribui essa questão das mulheres não estarem representadas na sociedade? Te pergunto isso porque, assim, ó, as mulheres hoje devem ser em torno de 50% da população ou mais, eu acho. Quanto? 52. 52%. Pois bem, só que quando a gente vai numa Câmara de Vereadores de Canoas, dos 21, tem uma vereadora. Quando tem, a gente vai na Câmara dos Deputados estaduais, pelo país inteiro, se reproduz a mesma lógica. Câmara Federal, Senado, questão do Executivo, prefeitas. E aí eu queria que tu comentasse uma questão que eu acho que é importante, que não sei se tu concorda com essa ideia que eu tenho, que é o seguinte: quando a presidenta Dilma ela assumiu, lá em 2011, né? 2011, ela assumiu, ganhou as eleições de 2010, e ela pediu para os meios de comunicação, os corporativos, comerciais, né? Pediu que ela fosse chamada de presidenta. E houve uma revolta muito grande no país, do campo conservador, porque é um absurdo aquilo. Onde é que se viu querer ser chamada de presidenta? E teve muita polêmica em torno de algo que deveria ser tão natural, tão simples. E aí eu te digo o seguinte: existe vereadora, existe deputada, existe senadora, existe governadora, existe prefeita, mas presidenta não pode. Não, presidenta não pode. Dá uma comentada sobre esse preconceito que a Dilma sofreu. Começou por aí, né? E depois do processo de impeachment lá, os argumentos de palavrão nas ruas, nas redes sociais que faziam contra ela. Dá uma comentada sobre isso que eu acho que é importante. Então, nós mulheres ficamos assim, ó, tomamos todas as dores, porque a Dilma foi a primeira presidenta do Brasil, nesses 500 anos aí que o Brasil já existia, né? Mas a primeira mulher, eu me emociono para falar, porque eu fui na posse da Dilma. Larguei tudo que eu tinha aqui, peguei minha filha e me fui a Brasília. Dinheiro do bolso, tudo, pegamos um avião. Passamos o 31 de dezembro de 2013 para 2014 para ver a posse da Dilma como que ela se reelegeu. E sim, aquela coisa que aí a gente já percebeu, o ranço, desculpe meu palavreado, assim,
do machismo, daquela gente que olhavam assim por cima dos ombros com desdém, porque a Dilma naquela época tinha sido reeleita, cruzou no carro aberto com a filha dela, Paula, uma guria maravilhosa também, que estudou, fez um concurso. A Paula é do Tribunal do Trabalho, formada em Direito, não, nunca pediu nada aí, como certas famílias aí de família que tem. Entrou no serviço público pela porta da frente. Pela porta da frente, concursada. Bem, então, voltando a presidenta, ficou um ranço na língua e existe. Portugal fala presidenta muito bem. Aí chega aqui no Brasil, não querem. Então a gente vê assim, por que tanto ranço com as mulheres? Por que tanto desdém? Por que ainda essa coisa a gente vê assim que o Brasil tem uma elite, desculpem, mas tão porca, tão abaixo, que não considera a mulher como se fosse um sujeito de direito que ascendesse igual o homem. E aí a gente veio com aquela historinha, depois quando tiraram a Dilma, que a gente saiu todo mundo chorando, de cabeça em pé, e vem a mulher do Temer com essa mídia da direita dizendo que a Marcela era recatada, linda, bela e do lar. O que eles queriam dizer com isso? E antes, assim, a nossa indignação como mulher, o que eles fizeram com a Dilma, de pegar um desenho que a gente diz isso é difamação, é calúnia, pegar o corpo da mulher, pegar Dilma e pegar um adesivo horrível que tinha para expor o sexo, a genitália feminina, botar dentro aonde a gente vai abastecer o carro ali no tanque de combustível, o desenho de uma mulher. Para quê? Fica pensando. E depois ainda o pessoal vem dizer que o Brasil é um país moderno, que o Brasil está no caminho com essa elite que desfaz de nós, que diz que a mulher tem que só ser do lar ainda recatada. Então, nós da Marcha, eu faço parte também da Marcha Mundial das Mulheres, aonde a gente vai, e a gente pega para trabalhar com as meninas também nos clubes de mães, nas universidades. A gente faz reciclagem com material e para fazer batucada, para fazer barulho nas ruas, para dizer que agora nós não voltaremos mais para frente do fogão, não voltaremos mais para frente para ficar no lar como eles querem, e ser recatada. Isso é querer nos fazer com que nos humilhem. Não falta palavras para dizer a indignação que as mulheres ficaram com a história da Dilma. E agora a gente percebe que a Dilma era totalmente inocente, sempre foi, e essa mídia está vendo agora o que é realmente apoiar a extrema-direita e apoiar esses grupos que são conservadores e que estão fazendo com que o Brasil retroceda em todos os seus avanços, principalmente porque humilhou as mulheres, porque não valorizou conhecimento, porque não oportuniza as mulheres. E quando as mulheres ascendem, eles fazem um jogo sujo de fazer com que as mulheres retrocedam em tudo aquilo que já avançaram. Mas, Lucia, eu te pergunto assim, ó, mas na questão da candidatura, a pré-candidatura a vereadora, ela tem um campo gigantesco a ser trabalhado, né? Um exemplo que nós temos disso é o seguinte, deixa eu ler aqui, em 2016, depois de muito esforço e as informações que a gente tinha dos bastidores, era que era quase impossível que fosse aprovada a Lei Maria da Penha, a lei de 2006, a lei número 11.340, de 7 de agosto
de 2006. E, bom, essa lei ela foi aprovada depois de muito esforço, inclusive do meio jurídico, a assessoria jurídica ali, colocava muitos empecilhos na questão da lei. Depois, quando vai para votação, deputados, senadores também, muitos empecilhos, muitas controvérsias para ser aprovada a lei. Pois bem, a lei foi aprovada, né? Mas nós sabemos, Luci, e tu que é do meio jurídico, mais ainda, sabe que uma lei é uma coisa, mas essa lei valer de fato já é uma outra caminhada, né? E eu te pergunto assim, ó, na tua condição de pré-candidata a vereador, como é que dá para fazer com que essa lei realmente seja executada e ela consiga chegar nas camadas mais populares da sociedade? Como é que dá para fazer isso, Luciano? Bem, a nossa proposta é de pegar essa lei da Maria da Penha, realmente assim tenha o juridiquês. É fazer com que... E nós, na Marcha Mundial das Mulheres, a gente já, com as batucadas, com o trabalho de oficinas, de esmiuçar, de tirar esses termos, o palavreado, o juridiquês, e fazer com que as mulheres dizem, bom, tem essa lei aqui que realmente foi aprovada em 2006, mas só lá em 2015 que vieram as medidas protetivas e a questão do feminicídio. Então, tu vê que realmente a gente está recém evoluindo. Mas o que a gente tem que pegar? Pegar esse material aqui, começar a imprimir e levar para os lugares mais populosos onde as mulheres estão, nos lugares, por exemplo, nas vilas aqui, João de Barro, onde não digo também que é só ali, mas em qualquer lugar, até por exemplo, Canoas, um lugar chique e bacana, Jardim do Lago, em todos os lugares as mulheres são vítimas. E aí a nossa luta é dizer que do palacete, a casinha mais simples, o patriarcado existe e as mulheres sofrem. Então, nós como legisladoras, nos nossos municípios, é fazer com que as coisas sejam mais rápidas, trabalhar principalmente, a companheira Sofia Cavedon também aprovou agora uma lei para as escolas aqui no estado do Rio Grande do Sul, de trabalhar com as meninas contra a violência, que as meninas se apropriem de uma lei, e aqui a questão da Maria da Penha, que se trabalhar com as meninas nas escolas, já para elas perceberem quando estão sendo abusadas, vitimizadas, delas, opa, alguma coisa não está certo, delas começarem a cobrar, exigir, e já ir nas direções do colégio, de trabalhar, a gente já trabalha isso nas escolas, com as professoras, com as direções, e dali em diante elas já levam para casa e já começam a identificar, a ver a própria mãe que está sofrendo de algum abuso, de violência, e da própria menina saber, eu vou ligar o 190, vou ver o Escuta Lilás, porque essas coisas a gente precisa popularizar, e é só assim, indo para os colégios, indo para as igrejas. Também uma experiência triste que a gente tem das igrejas, e eu sou de igreja evangélica, é que às vezes os pastores dizem para os casais que a Lei Maria da Penha é lá fora. Dentro da igreja, é lei do homem, dentro da igreja não vale. Aí eles vêm com aquela máxima de que o que Deus uniu, o homem não separa. Aí o casal chega lá, a mulher toda roxa, mas o pastor pega, faz ali uma conciliação machista e eles sentam juntos. E muitas vezes a mulher até já foi lá, já denunciou o companheiro, mas chega ali, o pastor diz, não, deixa, isso não vai dar nada, vamos aqui agora, vamos fazer uma conciliação de novo, ele pede perdão e a coisa anda de novo. Por quê? Porque ainda, infelizmente,
a mulher economicamente precisa daquele homem. E aí ela não acha uma ajuda, um auxílio para que ela fique com os filhos ou que ela fique, ela de dona da casa e aquele cara saia de vez. Porque aí ela está com a autoestima dela muito baixa. E, infelizmente, muitas igrejas não ajudam nessa parte. E aí a gente precisa também trabalhar com as igrejas, com as mulheres, e que os pastores também abram a cabeça e percebam, olha, se já tem uma medida protetiva, que a Maria da Penha diz que o homem não pode se aproximar 100 metros, como é que eu vou chegar aqui agora nas igrejas e eles ficam sentados um do lado do outro? Então, tem que começar essa coisa bem mais básica, bem mais popular, da gente ir para frente das igrejas e panfletear a Maria da Penha e ser destemida, principalmente com os pastores que não querem, porque aí, talvez vão perder as Ô, ofertas. Lucia, um pequeno parênteses aí. Pelo que tu falaste, tu tem uma origem na igreja, né? Tu és evangélica. Qual é a igreja? Fala um pouquinho da atuação tua na igreja, que igreja que é essa? Conta um pouquinho a história, deve ser Canoas, é claro, né? Mas Sim, conta um sim. pouquinho a questão da igreja e da tua atuação na igreja. Então, eu frequento aqui a Igreja Metodista de Niterói, aqui de Canoas, e a minha igreja, nós somos... todas as igrejas, como nas correntes políticas partidárias, existem correntes mais progressistas e correntes conservadoras. Então, dentro da minha igreja, tem uma maioria que eu sou ecumênica, junto com as outras, com o catolicismo, dentro também do movimento interreligioso. E dentro dessa minha corrente, dentro da igreja metodista, nós somos também pela teologia feminista. Então, dentro dessa teologia feminista, a gente trabalha com as mulheres pela conscientização dos seus direitos. E também, nós aqui na Igreja de Niterói, foi o lugar que a gente mais recebeu refugiados haitianos. E dentro também com esses refugiados, a gente faz trabalho de cidadania, da aula de língua portuguesa, também estamos trocando, eu estou aprendendo um pouco de francês, eles falam, claro, crioulo, mas eles também escrevem o clássico, o francês. Então, a gente faz essa dupla, essa parceria, assim, de duas mãos. E com esse pessoal, que é maravilhoso, a gente faz também um trabalho que agora eles estão com a questão da pandemia, perderam o trabalho, perderam a referência financeira, porque às vezes o pessoal mandava recursos de outros países para eles e veio a pandemia e, no fim, a gente também não consegue fazer com que eles tenham mais autonomia financeira. E agora, então, a gente na igreja faz também postos de arrecadação, de coleta de alimentos, para que eles consigam sobreviver com dignidade e as suas famílias. E eu confesso que tá difícil também. Está difícil para os brasileiros, para eles está mais difícil ainda. A questão do trabalho, também a questão do racismo, que eles chegam lá para nós e desabafam. Então, a gente tem esse trabalho de ir nas empresas, a gente se inscreveu no banco de alimentos para fazer com que as empresas nos entreguem ali na igreja rancho, roupas, nós temos também brechó solidário, e agora a gente também está montando, esperando passar a pandemia um pouco, máquinas de costura, porque tem haitianas que gostam de costurar, para fazer oficina de costura, oficina de... Sim, existe um trabalho social, então, significativo, né? Trabalho social. Sim, Dá uma complementada aqui, a Lúcia Barcelos está fazendo um comentário aqui, que a escola tem um papel importante no apoio às meninas e às adolescentes, né? Sem dúvida nenhuma, né? O papel da escola
tem muito a contribuir até nessa questão do debate. E, particularmente, eu faço isso em sala de aula, né? Porque a sala de aula, eu digo que é alguns pontos da sociedade. Nós temos a sala de aula, nós temos as igrejas, nós temos as famílias, e aí nós temos outros centros de poder lá, o clube do futebol, onde o cara vai, circula, enfim, tem vários segmentos da sociedade ali. E a escola, sem dúvida nenhuma, é um segmento importante para poder fazer esse debate. Quero até te colocar uma questão que hoje de manhã estava dando uma aula online hoje, os alunos do 7º ano, e as alunas, 3 alunas, entraram num debate que foi bastante pertinente, né? Nós estamos falando sobre a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial fala um pouco das mulheres, tá? Não muito. Nos livros didáticos, então, se nós pegar um percentual ali do que fale das mulheres, talvez chegue a uns 5%, 7%, exageradamente, né? E aí, como tu falaste, se as mulheres são 52% da sociedade, né? E aí elas fizeram esse questionamento, né? Mas por que se fala tão pouco das mulheres? E aí eu fiz um desafio para elas, que era o seguinte: pesquisem no município que vocês moram, que é Sapucaia, pesquisem no bairro de vocês quantas ruas tem com nome de mulheres. Pesquisem quantas escolas do município, escola estadual, municipal e particulares, têm nome de mulheres. Pesquisem isso que vocês vão conseguir entender, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Na sociedade patriarcal, o homem é o centro. Então, não sobra quase nada para as mulheres. Mas, enfim, queria que te colocasse a questão, né? E uma grande possibilidade de vitória. O ano que vem, assumindo na Câmara de Vereadores, daqui hoje tu é pré-candidata, vamos deixar sempre bem claro isso, né? Pré-candidata, né? Como é que vai dar para fazer esse debate numa sociedade machista, preconceituosa? E aí eu já coloco para ti agora a segunda questão aqui, que já dá para nós emendarmos tudo, que é a lei número 150, de 1º de junho de 2015, que é a lei das domésticas, né? Contrato de trabalho da doméstica. E que também teve uma grande polêmica. Uma outra questão que eu acabei esquecendo, quando nós estávamos falando lá sobre a questão da presidenta Dilma, o Lula contou uma história uma vez, quando ele assumiu lá em 2003, o Maluf espalhou por São Paulo toda. Mas a dona Marisa vai ter muito trabalho para limpar aqueles vidros tudo lá. Aquilo é muito grande, ela não vai dar conta de limpar tudo aquilo, né? Mas, enfim, essa lei, ela foi uma lei importante, não esquecendo que o nosso atual presidente votou contra a lei das domésticas. E a lei da doméstica, o que é, na verdade? A grosso modo, se a pessoa trabalhar 3 dias por semana na casa, tem que assinar a carteira de trabalho. E ganhar isso. E a lei, na verdade, estava fazendo isso, né? Mas, e aí eu te pergunto, por que acha que a empresa, que a mulher doméstica, o trabalho doméstico não é um trabalho como o outro? Não deve ter os mesmos direitos? O que você acha sobre isso? E qual é o debate que dá para fazer na Câmara de Vereadores em cima desse tema? Bom, é que assim, ó, é aquela máxima ainda antropológica de que a senzala veio para a sala também aprender a tocar piano. Então, aquela coisa hipócrita que as famílias de bem têm a sua empregada, mas ela é da família. Então, se ela é da família, não preciso pagar tudo, porque afinal, alguém da família, a gente não paga, o da família presta um favor.
hipocritamente. E só que esse da família começou a disputar e a vir para as universidades, começou a vir para os lugares também de saber. E aí as patroas, essa classe média, começou a se sentir incomodada. E aí piorar a situação, agora ainda vou ter que pagar todos os direitos para a empregada, que não é uma pessoa que me ajuda a arrecadar fundos. Quando a gente estuda no direito do trabalho, lá no início, o direito do trabalho diz que quando tu está numa empresa, tu ajuda a oferir lucro. E o trabalho doméstico, tu não ofere lucro nenhum, é um trabalho serviçal mesmo, braçal, e então tu tá ali apenas para dar apoio para a família. Só que essa coisa a gente conseguiu ultrapassar dentro do conhecimento legal, de dizer, a pessoa largou a casa dela, largou a família para vir ajudar na casa do patrão. A patroa não quer sujar as mãos, não quer se molhar e não quer pagar o que é justo. Então, a gente começou a perguntar e a perceber que esse tratamento era injusto, era imoral e tinha que ser, então, legalizado, tinha que ser trazido para ser igual a qualquer outra lei trabalhista, porque a pessoa que está na tua casa, ela está desenvolvendo um trabalho normal como qualquer outro, e ainda muito pior, porque fica na tua casa até mais tarde, e aí não tinha nem hora extra. Ou a patroa, o patrão demorava e a criança, a mulher não ia, a empregada não ia deixar a criança sozinha até que chegasse alguém. Então, tudo isso ela tinha que começar a ser reconhecida, porque afinal ela também não estava na casa dela, ela também não estava no seu normal. E aí agora a gente fica pensando assim, e aqui na minha cidade? E aqui em Canoas, como vai ser? É a mesma coisa. A gente começar a trabalhar com as mulheres de que não, quando tu é diarista e se tu trabalha mais de 2 vezes, já para ter 3 vezes na semana, então tu já tem vínculo com aquela família, tu já tem vínculo com aquela casa, então tu já tem que começar a ter os teus direitos, começar a ver que tu tem uma responsabilidade com aquela casa. Então, é o reconhecimento do teu trabalho. Se o teu trabalho não é importante, bom, então aquela família vai ter que ver outro jeito para se virar. Se eles não organizam, se eles não percebem o valor que tem aquele trabalho doméstico, então por que eles mesmos não fazem? Essa é a hipocrisia e é isso que a gente quer começar a alertar as pessoas, alertar as empregadas domésticas para que elas lutem sim, porque no momento que o trabalho delas começa a ser valorado, a autoestima delas fica mais latente e aí aquilo começa a reproduzir para as outras, para a categoria toda. E aqui em Canoas tem o sindicato sim das domésticas ali no centro. E aonde elas também estão se unindo para que todos os direitos dela, a coletividade, elas têm convenção coletiva, elas têm como é que eu vou dizer? Não é associação, é o sindicato, e esse sindicato delas faz uma negociação de quantas horas, de férias, elas têm advogado, a questão toda que faz a regulamentação jurídica para que elas tenham, sim, uma assessoria, quando elas também são despedidas, são demitidas lá da casa da onde elas trabalharam, para que as coisas sejam feitas um cálculo e elas tenham a sua dignidade na hora que for
necessário. Sim. Pois bem, então assim, Lucia, a gente tem para ser trabalhado na cidade, na questão de gênero, se tem um campo gigantesco, né? Porque nós temos assim, ó, na questão das domésticas, das trabalhadoras, nós temos uma área que ela é significativa e o que preocupa mais é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas não têm consciência do próprio direito delas, mesmo sabendo que o atual governo está atacando todos os direitos, né? Se querer desmantelar o que ainda nós temos, né? Então a gente está vivendo uma situação caótica, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente está precisando de uma representação feminina de gênero que seja politizada. Isso é importante, né? Ser politizada e que Sim. tenha uma inserção neste movimento, né? E tu tens uma inserção na questão da igreja, né? Que vocês já fazem um trabalho comunitário. Tens também a luta na questão das mulheres, que tu já está atuando há muitos anos nessa caminhada, e agora está faltando, na verdade, um mandato para poder aprofundar essas questões de gênero na cidade. Pois bem, uma questão que eu pergunto para ti, que a gente já tinha passado, agora eu volto um pouco, que isto já tinha percebido de comentários, né? Que é o seguinte: a Lei Maria da Penha, quando uma pessoa ela é agredida, uma mulher ela é agredida e ela vai na delegacia, ela tem que deixar bem claro que é violência contra a mulher. Ela tem que deixar bem claro que muitas vezes o próprio delegado, o escrivão, não sei quem é que faz o procedimento lá, ele fica meio receoso de dizer, não, mas será que não é só uma briguinha lá em casa, lá? De repente vocês se acertam lá e muitas vezes o cara não quer fazer o registro, né? Como é que a mulher tem que proceder numa situação dessa que vai na delegacia e a pessoa diz, não, mas pensa bem, né? O cara está trabalhando, chegou em casa estressado. O que a mulher deve fazer numa situação dessa, Luciana? Não, pelo contrário. Hoje nós temos, a gente tem já trabalhos de divulgação de gesto, de tu chegar até numa farmácia e pedir a máscara roxa. O pessoal da farmácia já sabe que é violência doméstica, que a mulher está sendo vitimizada, que ela está sendo agredida. Então, é ligar até o pessoal da farmácia, ligar o 190 e já chamar, que aí ele já vai explicar. E quando chegar o 190, já tem que caçar o cara, sabe? Também na delegacia não tem mais essa. Quando a gente teve, estou sempre falando no governo Tarso, quando a gente teve uma secretaria de mulheres, que foi a Ariane, e tinha força-tarefa, e tinha capacitação que o governo dava para os trabalhadores da segurança, que era de saber identificar, de saber tratar essa mulher que é violentada, dessa mulher que é agredida. Então, não tem mais essa de chegar nas delegacias e os caras ficarem desfazendo, fazendo pouco caso da denúncia. Eles é que têm que apurarem e eles é que têm que oferecer essa segurança para a mulher. E depois da mulher fazer o registro, não tem mais essa dela voltar lá e dizer não tem, não, eu vim retirar a queixa. Depois de fazer a queixa, a delegada já tem que fazer o requerimento, o mandado e mandar aqui para a vara da justiça, aqui do fórum. A gente já tem ali uma vara especializada da família que é para violência contra a mulher. Ali já tem que ser expedido um alvará do juiz, um mandado que o homem tem que ser preso. Não pode, não tem mais essa de retirar queixa, não tem mais essa de botar panos quentes. Esse trabalho já existe. Tá certo que agora, com a questão financeira, que o Estado, o pessoal aí da polícia diz que às vezes não tem dinheiro para gasolina,
Já vi também as mulheres da Brigada Militar, que tem a Patrulha Maria da Penha, dizerem que às vezes tinham que tirar dinheiro do próprio bolso para botar combustível nas viaturas. Então, tem coisas que a gente vê que, conforme os governos, essa rede que a gente diz de proteção à mulher fica meio perecendo. Mas a gente sabe, teoricamente, que tem que ter, sim, essa proteção e as mulheres precisam serem retiradas daquele meio. E ainda aqui em Canoas, a gente tem casa de proteção, abrigo para as mulheres e para levar os seus filhos, que a gente nem pode dar o endereço aqui, porque é uma coisa que é sigilosa para a segurança das mulheres. Ainda Canoas, com toda essa nossa posição aqui política, ainda mantém. Por quê? Porque se teve muita verba do governo federal, dos nossos governos de esquerda, que se fez parceria para manter essas casas, para manter ainda essa rede de proteção. E a gente popularmente também tem ainda as companheiras lá do SIM, que é o Serviço de Informação para a Mulher, as gurias que são as promotoras legais populares, que são uma rede de extensão da TEMES, que também a TEMES é uma ONG jurídica que dá proteção para as mulheres. E aqui em Canoas tem ainda também, chama DEAN, que é a Delegacia Especializada para os Direitos da Mulher, e também tem a casa de referência lá, que é ali no centro, que é a casa da assistência jurídica, também assistência que a gente precisa, às vezes, de terapia para conversar, para fazer alguma outra atividade que me faça eu esquecer um pouco a violência que sofre e fazer com que as mulheres voltem para uma vida de autoestima, para uma vida de que ela se reenquadre, se reencaixe na sociedade e no seu trabalho. Então, ainda a gente tem coisas aqui sim em Canoas, só que precisamos fortalecer, que conforme os governos e conforme a prefeitura, a gente vê que eles pegam a verba e desviam para outras finalidades, para outros programas. E que aí, quando nós voltamos, a gente percebe que tem que ter de novo aquela direção de proteção à mulher, sim, e precisa ser mais intensificada. Então, assim, ó, há uma necessidade numa representação maior na Câmara de Vereadores, né, para poder trabalhar com essas questões de forma mais aprofundada, né? A gente tem, assim, uma lacuna. Fala, Luciana. Desculpa me intrometer, que eu estava conversando com a Maria Eunice, que é a nossa vereadora, que a gente não conseguiu e não passou na Câmara, e por isso que nós precisamos de mais mulheres na Câmara. O que a gente quer, a Procuradoria na Câmara de Vereadores, a Procuradoria da Mulher, que a Maria Eunice disse que colocaram no projeto e não passou porque os homens vereadores de Canoas não aprovaram, e eles são a maioria. Então, quero deixar claro aqui para as mulheres, se não querem votar lá, não gostam de uma, de duas, tudo bem, mas coloquem mulheres. Nós precisamos de 50% mulheres no legislativo municipal, para que a gente tenha as procuradorias, para que a gente tenha mais serviços com qualidade para as mulheres. Senão, a gente vai estar sempre, parece que, mendigando a atenção, mendigando verba, que é uma coisa que já é de direito conquistado para as mulheres, mas que os homens acham que, eu vou pegar essa verba e vou desviar para outra coisa. Então, a gente pede aqui para as companheiras, para as mulheres, encarecidamente, que pensem no seu voto, que olhem para as mulheres e votem nas mulheres. Esse é o pedido, eu acho que é importante. Eu acho assim, Lucia, tivemos um papo bom, assim, e acho que a questão das eleições municipais que vão estar acontecendo esse ano, que já foi prorrogada, né? Não vai poder acontecer aí em outubro, só lá no final do ano, em novembro, né? Bom, essas eleições, ela vai possivelmente ser um divisor de água.
que nós estamos vivendo num cenário extremamente grave, isso que nem deu tempo para a gente entrar em outros temas, que é a questão da pandemia, né? Nós já chegamos a 75 mil mortos e nós não temos ainda um ministro da Saúde. Sequer temos um ministro da Saúde, e nos noticiários, nos últimos dias, o que tem de mais importante é a questão do futebol que tem que voltar. Futebol que tem que voltar. Então, isso é uma questão muito grave que a gente está vivendo, né? E, bom, nós precisamos de mais mulheres, mas mulheres progressistas, mulheres de esquerda, mulheres comprometidas com a luta das mulheres, né? O que é mais importante, né? A Lúcia está fazendo um comentário aqui, Dali Lucia, lugar de mulher é na política. E com essa frase da Lúcia Barcelo, que lugar de mulher é na política, a gente conclui e te passa a palavra para as considerações finais. Lugar de mulher também é onde ela quiser, que é um lema nosso da marcha. Mas, enfim, a gente precisa das mulheres na política e também precisa, tudo é política, também as mulheres no judiciário. Nunca esqueço a Maria Berenice Dias, quando ela deu aula para nós, aqui, formada aqui pela Ritter, de Canoas, mesmo trabalhando na URGS. Ela disse que ela foi a primeira, quando ela foi a primeira desembargadora, ela chegou no judiciário e não tinha banheiro feminino. Então, assim, tu acha assim aquilo, fala sobre banheiro, mas é para dizer que qual é a consideração que a gente tem, aonde a gente vai. Então, por isso que a gente precisa das mulheres, se nós somos 52%, a gente precisa das mulheres no judiciário, a gente precisa das mulheres no legislativo, no executivo, mais mulher também para a presidenta da República. A Dilma foi, mas virão outras. E que a gente treine as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as nossas irmãs, para virem para a política e para desconstruir essa coisa má, essa coisa que eles difamam a política. Então, é dizer que a política é lugar, sim, das mulheres, que as mulheres têm o papel de não digo de moralizar, mas de legitimar uma política que seja eficaz. E no momento que as mulheres começam a entrar para a política, as outras também começam a ver a identidade e começam a galgar uma posição, dizer, viu que não é tão ruim assim, e eu também posso ser, e, enfim, que isso vire aquele jogo de dominó, que todas nós possamos, uma puxar a mão da outra e subir eu digo com respeito, com essa coisa de ser responsável, de olhar a outra companheira como a sua igual e de ver com que todas nós possamos ser não só livres, mas também uma ser irmã da outra, ter fraternidade com a outra, de ver o seu alter e não de nos enxergarmos como concorrente, mas sim de ser uma segurando a mão da outra e puxando como se fosse uma ciranda de mulheres e galgando o poder juntas. Acho que é isso. Legal, Lucia. E aqui um último recado aqui da Flávia, né? Boa noite, Lucia, nossa guerreira. Abraço virtual, aqui da terrinha, Santana do Livramento. Chegamos longe hoje, Santana do Livramento. E agradecemos esse bate-papo, e a gente quer ter muitos outros, né? Abrir o nosso canal aqui, a nossa página no Face, convidando o pessoal novamente para curtir a página e se inscrever lá no canal, que esse vídeo nós vamos botar lá no YouTube, que no YouTube fica mais fácil de fazer a pesquisa, né? Acho que é mais interessante lá. Então é isso, Lucia. Te agradeço
uma boa luta, uma boa campanha e uma grande vitória do campo popular, democrático, de esquerda e pelas lutas de gênero. Um grande abraço e uma boa luta para todos nós. Obrigada. Certo.